Olá, seguidores! Uma suposta festa de aniversário numa cidadezinha pequena e acolhedora. O que havia de errado nisso? Aparentemente nada. Afinal de contas, era uma festa para poucos convidados, somente familiares e amigos próximos. Porém, 5 mulheres, num total de 7, foram vítimas de lobos em pele de cordeiro. E dessas 5 vítimas, 2 delas foram fatais. Mas quem eram esses lobos? Os homens da festa, naturalmente, pois eles decidiram manchar de sangue e ódio uma cidadezinha até então pacata e acolhedora, promovendo por lá a barbárie de Queimadas. Bem, seguidores, antes de entrar no caso propriamente dito, eu vou explanar para vocês, em breves pinceladas, o que foi a barbárie de Queimadas. Isso, seguidores, foi um crime brutal ocorrido no dia 12 de fevereiro de 2012 na cidade de Queimadas, localizada no estado da Paraíba, onde durante uma festa de aniversário um grupo de homens planejou e executou um abuso sexual coletivo em 5 mulheres, e que acabou resultando na morte de 2 delas. E agora eu vou iniciar o vídeo de hoje falando sobre o cenário em que teve início essa tragédia de Queimadas, ou seja, a tal festa e o que aconteceu dentro dela. Acontece que 2 irmãos que eram naturais de Queimadas, depois de irem morar um tempo numa das comunidades lá do Rio de Janeiro, voltaram para a sua terra natal. Esses 2 irmãos se chamavam Eduardo e Luciano, e essa festa aconteceria para comemorar o aniversário de um deles, do Luciano. Então, a festa foi organizada e 2 das convidadas dessa festa foram Isabela Pejussara Monteiro, de 27 anos, e Michele Domingues da Silva, de 29, além de outras convidadas que teve. E uma delas era a irmã de Isabela, a Priscila. E essa festa, seguidores, foi organizada pelo Eduardo. Tá? A Priscila, guardem bem isso, foi a pessoa que começou a desconfiar do que estava acontecendo e depois teve certeza de quem eram os responsáveis por toda aquela situação que foi criada lá dentro, por toda aquela covardia, aquele ato covarde que ocorreu dentro da festa. De acordo com o relato das testemunhas, a celebração ocorreu na residência dos irmãos Eduardo e Luciano. No entanto, Priscila e Michele já haviam participado de outras festas no mesmo local anteriormente, e justamente por isso elas notaram algumas circunstâncias incomuns lá dentro. Observaram que, ao contrário das festas anteriores, o portão estava trancado naquela noite, embora o portão sempre ficava aberto durante os eventos. Além disso, chamou a atenção delas também o fato de que o Eduardo oferecia bebidas alcoólicas constantemente aos convidados, mas ele próprio optou apenas por tomar refrigerante, e na ocasião, o que era considerado algo muito atípico. Mesmo com essa situação estranha acontecendo, a festa seguia normalmente, com som alto, convidados animados, enfim, tudo. Até que em certo momento um grupo de homens mascarados invadiu o local e anunciou o suposto assalto. Mas como a gente já sabe, a justiça é cega, mas ela enxerga no escuro. A Priscila, que já estava desconfiada daquela festa, começou a perceber que havia algo ainda mais estranho naquele assalto, já que os assaltantes não agrediram os homens da festa, somente as mulheres. E a partir daí o suposto assalto teve início, e tudo ia ficando cada vez mais estranho naquela situação criminosa. Os assaltantes pediram que os homens da festa amarrassem as mulheres usando enforca-gato para isso. E depois, a pedido desses mesmos assaltantes, os homens da festa vendaram os olhos dessas mulheres com pedaços de pano. E nesse momento, seguidores, chegamos no clímax do absurdo desse caso. A energia elétrica da casa foi cortada, porém,
os assaltantes deixaram o som ligado e aumentaram o volume, a fim de evitar que os vizinhos ouvissem os gritos das vítimas do lado de fora. E dessas 7 mulheres que estavam na festa, 2 delas não foram vitimadas por terem vínculo familiar com os criminosos. As outras 5 foram levadas para os quartos da casa e abusadas. E essas 2 mulheres eram, respectivamente, a esposa do Eduardo e a esposa do Luciano. Porém, seguidores, a violência sexual não foi a única que essas mulheres sofreram. Elas sofreram também agressões físicas e psicológicas, além de serem ameaçadas o tempo todo. Num dos quartos da casa, enquanto sofria abusos, a Priscila ouviu a voz de sua irmã Isabela vindo do quarto ao lado, suplicando a Eduardo que parasse. E foi nesse momento que a Priscila percebeu que os anfitriões da festa estavam envolvidos no crime. Em um instante de angústia, enquanto era vítima de abuso, Priscila conseguiu enxergar através da venda que estava em seus olhos que o seu agressor era o Luciano, o irmão do Eduardo. Ao perceber que foi reconhecido, Luciano começou a ameaçar Priscila de morte, para que ela não falasse nada sobre ele com ninguém. Caso contrário, morreria. Depois de horas de terror dentro da casa, os agressores finalmente foram embora. Mas não pensem que a barbárie acabou por aí, longe disso. A Priscila, amedrontada e apreensiva, saiu do quarto em que estava em busca de sua irmã Isabela. E foi nesse momento que ela se deparou com o Eduardo. E ele informou que a Priscila foi levada pelos criminosos juntamente com a Michele, como reféns, além do dinheiro que estava na residência, que era algo em torno de R$5.000. Pouco tempo depois, a Priscila recebe a informação de que a sua irmã Isabela e sua amiga Michele foram executadas pelos criminosos. Agora, seguidores, eu vou falar para vocês um pouco sobre as vítimas desse caso. Na noite do crime, um total de 5 mulheres com idades entre 20 e 29 anos foram vítimas dessa violência. Todas elas foram abusadas, torturadas e mantidas como reféns. Infelizmente, entre essas vítimas estavam as amigas Isabela e Michele, que tiveram as suas vidas brutalmente interrompidas após os crimes. E isso aconteceu porque elas reconheceram os criminosos e eles perceberam isso. A tragédia cresceu ainda mais com a perda da vida dessas mulheres que tiveram um destino trágico ao cruzarem o caminho dos criminosos e reconhecê-los. Porém, a Priscila, a irmã da Isabela, também reconheceu os criminosos, mas eles não perceberam isso. E isso fez toda a diferença nesse caso. O único que percebeu foi o Luciano. Só que o Luciano ameaçou, mas não tirou a vida da Priscila. O Eduardo nem ameaça fez. Ele tirou a vida da Isabela e tirou a vida da Michele também. Haviam 3 menores de idade nesse grupo de criminosos que estavam nessa festa. E um deles resolveu falar tudo o que sabia sobre esse caso. E com isso, eu vou convidar vocês para fazermos juntos aqui um flashback mental para a ocasião dos fatos novamente. Segundo o depoimento desse rapaz, o plano inicial foi organizado pelo Eduardo. Ele queria abusar das mulheres que estavam na festa. No entanto, a situação fugiu do controle quando a Michele e a Isabela reconheceram os seus agressores após lutarem bravamente com eles e removerem as vendas de seus olhos. Após isso, o Eduardo ordenou aos homens que colocassem as 2 na caçamba da picape. Só que algo deu errado para eles nisso tudo, porque eles foram reconhecidos por Priscila também e não perceberam isso. Então, seguidores, é o seguinte, a Priscila ficou sabendo, o Luciano ameaçou tirar a vida dela, mas ele não tirou. Porém, o Eduardo foi mais cruel que o Luciano ainda, porque ele não ameaçou,
Quando ele foi reconhecido pela Michele e pela Isabela, ele foi lá e tirou a vida delas sem fazer nenhum tipo de alerta a nenhuma das duas. Ainda no flashback mental aqui, depois de uma combinação entre os homens da festa, 3 deles entraram com máscara de carnaval, desligaram as luzes do sistema de energia, invadiram a casa e logo depois violaram as mulheres presentes. Os homens fugiram no carro de um dos convidados da festa, levando R$5.000 em dinheiro, como já falei. A picape foi conduzida pelo Eduardo. Nela estavam Michele e Isabela como reféns. Michele ainda conseguiu pular da picape se jogando no chão, porém o pedestre avisou o Eduardo do que aconteceu. E assim, o Eduardo deu marcha ré na picape, pegou um pau de fogo e disparou 4 vezes na Michele, acertando 2 tiros na cabeça. E ali ela morreu. A Michele perdeu a vida no local. E a Isabela foi executada logo depois com 3 tiros em suas genitais. A família da Isabela ficou sabendo dos fatos através da Priscila, sua irmã mais nova, que também foi vítima dos abusos na festa. A Priscila chegou aflita em casa, contando aos familiares o que havia acabado de acontecer e que os criminosos levaram a Isabela e a Michele. As buscas foram iniciadas e não demorou muito para que os corpos fossem encontrados. Os familiares desconfiaram dos envolvidos diante da demonstração de frieza na presença de todos. E no domingo, durante o cortejo fúnebre da Isabela e da Michele, o Eduardo e o Luciano foram presos como suspeitos. E isso aconteceu porque a Priscila contou aos familiares o que havia acontecido na festa. E depois, com os desdobramentos do caso, não tinha como dizer que o Eduardo, o Luciano e Companhia Limitada não eram culpados. Eles eram. Com as investigações, o Eduardo foi apontado como mentor do crime. O irmão dele, o Luciano, que era o aniversariante da festa também, ele estava envolvido nesse caso e foi acusado. E haviam mais 8 homens que participaram dessa ação criminosa. E desses 10 homens é importante salientar de novo aqui que 3 deles eram menores de idade na época. E todos eram amigos e foram presos. Os adolescentes envolvidos no crime cumpriram medida socioeducativa na ocasião dos fatos. E o motivo desse crime, seguidores, pasmem, seria o presente de aniversário que o Eduardo quis dar ao irmão. Esses cretinos quiseram mudar o nome de crime para presente. Pode? O Luciano foi condenado a 44 anos de prisão e hoje está em liberdade condicional. Jacó Souza foi sentenciado a 30 anos de prisão em 2012, porém ele teve direito à liberdade condicional algum tempo depois. E em 2020 ele foi à cidade de Queimadas, onde tudo aconteceu, e lá, por vingança, ele foi executado a tiros. Diego Rego Domingues foi condenado a 26 anos e liberado na sequência para cumprir pena em regime semiaberto. Ele está em liberdade condicional desde 2022. Fernando França Silva Júnior, vulgo Papadinha, foi condenado a 30 anos de prisão em 2012 e está no regime semiaberto desde 2022. Luan Barbosa Cassimiro e José Jardel de Souza Araújo receberam em 2012 a mesma pena de 27 anos cada um e ambos estão em liberdade condicional. Quanto aos adolescentes, como já falei aqui, cumpriram medidas socioeducativas na época dos fatos. Eles foram encaminhados para o Lar do Garoto, no município de Lagoa Seca, no Agreste Paraibano. Eu não tenho informação de quanto tempo eles ficaram nesse local, mas considerando que eram menores de idade, na época dos fatos, certamente não foi mais do que 3 anos, o que eu acho um absurdo. Precisamos ter maior idade penal nesse país. Quanto ao Eduardo, ele foi a júri popular em 2014, sendo condenado por 2 homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores, porte ilegal de armas e 5 violações sexuais.
e isso totalizou uma pena de 108 anos de reclusão. Porém, em 17 de novembro de 2020, Eduardo fugiu do presídio utilizando um molho de chaves esquecido na cozinha do local onde ele trabalhava. Bem, seguidores, nesse ponto da história em que chegamos, eu vou relatar a vocês como foi essa fuga do Eduardo dos Santos Pereira da prisão. No dia 17 de novembro de 2020, o Eduardo trabalhava na cozinha do presídio quando um policial penal esqueceu um molho de chaves no local onde o detento estava. Eduardo pegou essas chaves, abriu o almoxarifado e saiu pela porta lateral do presídio. Pois é, seguidores, ele saiu caminhando pelo portão lateral de um presídio de segurança máxima da Paraíba. Como ele conseguiu isso? 4 policiais penais estavam presentes no momento da fuga e prestaram esclarecimentos à polícia. Apenas um deles foi autuado por facilitação, mas não encontrei nenhuma fonte de informações se ele foi denunciado pelo Ministério Público da Paraíba ou não. Com a fuga do Eduardo, que durou em torno de 3 anos, foi ao ar o Linha Direta relatando o caso na Rede Globo, com o objetivo de que o Eduardo fosse recolhido ao presídio novamente. E isso acabou acontecendo. O suspeito, ele foi localizado em Rio das Ostras, onde estava escondido no Rio de Janeiro. Ele era considerado o criminoso mais procurado da Paraíba. E a polícia da Paraíba, em conjunto com a polícia do Rio de Janeiro, trabalharam para que essa prisão fosse efetuada. Ele portava documentos falsos e se mantinha no Rio com a ajuda de familiares e de um amigo que era criminoso também. Vamos então às perguntas do vídeo de hoje, seguidores. Número 1. O fato da Priscila ter reconhecido os criminosos sem que o Eduardo percebesse fez a diferença nesse caso? Número 2. Se o pedestre não tivesse avisado o Eduardo que a Michelle havia pulado de sua picape, ela poderia estar viva hoje? Sim. Não. Por quê? Respondam. Interajam comigo nos comentários, porque aquilo que for bom para vocês vai ser bom para mim também. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vou navegar pela internet em busca de novos casos para trazer ao canal. Se inscrevam se ainda não forem inscritos, façam seus comentários sempre educadamente para não constrangerem os familiares das vítimas e deixem um like e compartilhem o vídeo com os amigos. Ativem o sininho para receberem as notificações de novos casos que eu trouxer ao canal. E não se esqueçam de me visitarem na rede vizinha aqui, cujo nome aparece escrito na parte de baixo desse vídeo. E outra coisa importante que eu vou acrescentar aqui, seguidores. Vamos chegar aos 10 mil inscritos, tá? Falta pouco. Eu quero atingir essa meta para poder fazer o caso depois da Boate Kiss para vocês. Então, assim, ó, assim que eu atingir 10k de inscritos no meu canal, eu vou, já está tudo esquematizado, vou preparar o caso da Boate Kiss conforme vocês me pediram, certo? Mas, por favor, vamos engajar, vamos ficar nessa luta aí de perseguir essa marca, tá bom? E até o próximo vídeo.